Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Olá, meu nome é Luiz Orlandini e eu sou um dos criadores da plataforma Scholastic. Antes de entrarmos no tema desse nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer à equipe da GeoLivre pela oportunidade e agradecer a cada um de vocês pela audiência, pelo interesse na pauta que vai ser tema aqui da nossa apresentação. É importante que vocês conheçam um pouquinho da minha trajetória, para que vocês entendam da onde eu vim, as minhas motivações, e que eventualmente isso possa também inspirá-los nos processos criativos, na aprendizagem, no desenvolvimento de novas iniciativas. Minha área de formação é o marketing, eu sou especializado em design thinking, eu me tornei pesquisador, cientista de dados e tenho flertado muito com o futurismo nos últimos anos da minha vida, empreendendo em startups. Eu sou um especialista em mundo VUCA, eu ministro palestras a respeito desse tema, trabalho já há mais de 20 anos, bem de 30 anos em tecnologia da informação, inovação, negócios exponenciais. Eu falo desde 2010 sobre inteligência artificial, IoT, coisas que apenas nos dias atuais se tornaram tangíveis. Como eu já disse, eu sou palestrante e eu escrevi um livro chamado A Educação do Século XXI, onde eu discorro sobre a importância da educação e como ela se posiciona em meio a esse mundo que nós vivemos hoje, o mundo VUCA. É um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu também fui um dos autores convidados para o projeto A Escola da Família, uma iniciativa da Full Sail University, que é uma universidade da Flórida, e que eu quero deixar à disposição de vocês também um QR Code para vocês poderem acessar esse projeto que é totalmente em português, foi desenvolvido para a comunidade brasileira e que desde 2021 faz muito sucesso. Eu espero poder compartilhar com vocês também os benefícios dessa jornada. Esse trabalho que eu desenvolvo já há quase 10 anos, ele já nos rendeu alguns reconhecimentos nacionais e internacionais. Impactamos uma quantidade significativa de crianças e jovens, professores, instituições de ensino e famílias, durante a nossa jornada. E recebemos, há pouco tempo atrás, uma menção muito honrosa pela HolonIQ, que é o maior ecossistema de mapeamento de tendências para o futuro da educação global, uma menção enquanto tecnologia que pode mudar o futuro da educação global. Bom, eu quero trazer aqui como cenário, como plano de fundo, a história da evolução dos dados na linha do tempo. Nós saímos de um momento, numa primeira onda do registro do conhecimento, onde as informações demoravam praticamente 150 anos para serem duplicadas em volume, em tamanho. E passamos por um momento, numa segunda onda, ali por volta de 1870, com a Revolução Industrial, onde o arcabouço de conhecimento registrado passou a duplicar a cada 50 anos. Depois disso, em 1950, começaram a surgir os primeiros computadores. A cada
informação duplicava de tamanho. Enfim, chegamos aos anos 2020, onde a informação dobra a cada 73 dias. E, não sendo bastante ainda, nós estamos entrando na era da computação quântica. Essa época da computação quântica que a gente deixa de falar em bits e passa a falar em qubits. É uma ruptura no modelo que nós temos hoje, né? Com o 5G, a gente já tem uma sociedade onde geramos muito mais dados do que a própria tecnologia é capaz de comportar. A expectativa até 2025 é que estejamos gerando algo em torno de 163 zettabytes, o que significaria ali numa linguagem mais próxima do que a gente conhece, 163 trilhões de gigabytes. São mais de 500 quatrilhões de informações, de arquivos, são armazenados no universo digital. A expectativa é que até 2030, com a entrada do 6G, a gente passe a trabalhar na camada dos terabytes. Principalmente os computadores quânticos, eles muito provavelmente já vão estar sendo comercializados como serviço. A gente vai ter avanços tecnológicos aí equivalentes a 100 anos a cada ano da nossa existência. Eu não sei qual que é a sua vertente, por assim dizer, em termos de crença, né? Mas os cristãos sempre ouviram falar, né, que um dia Jesus vai voltar, ele vai voltar. E eu acho que isso está se tornando mais do que uma profecia, algo real, de fato. Ele está se tangibilizando na forma de um Jesus quântico, sabe? Aquilo que a gente ouvia na Bíblia, aqueles milagres, eles vão se tangibilizar aqui na nossa realidade. A gente vai começar a ver cego voltar a enxergar, cadeirante voltar a andar, muitas doenças que até então seriam incuráveis passarão a ter um diagnóstico de cura, medicamentos. Então é um período de muitos avanços tecnológicos que vão trazer para a materialidade aquilo que a gente ouvia falar enquanto crença, né, em muitas das matrizes religiosas existentes no mundo. E por que eu estou dizendo, né, por que eu estou contextualizando e colocando tudo isso como pano de fundo da nossa conversa? Porque esse é o momento em que eu digo, né, e que é base e fundamentação do meu livro, esse é o exato momento da evocação do século XXI. Tudo está em constante movimento, um movimento extremamente acelerado. A gente já está pensando e falando sobre o futuro de profissões que sequer existem ainda hoje, que a gente ainda não sabe quais são, né? E qual que é a missão da educação? É ser cada vez mais um organismo vivo dentro dessa comunidade onde as coisas acontecem de forma cada vez mais voláteis, incertas, complexas e ambíguas. E a gente não consegue, muitas vezes, nem em posse de dados, tomar decisões assertivas, quiçá sem uma mentalidade orientada a dados. Eu, inclusive, para compartilhar com vocês, e até para mostrar que existem outras mentes no mundo que caminham exatamente para essa mesma compreensão de mundo que eu trago para vocês agora, né? Eu quero que vocês assistam esse videozinho de 1 minutinho sobre um vídeo do professor Suheil Yanatullah, que é um conhecido futurista, falando a respeito da missão dos futuristas no mundo e como eles lidam com os dados que existem hoje para predizer ou para imaginar ou para idealizar um futuro desejável. My name is Professor Suheil Yanatullah. I work in Taiwan and cite workshops throughout the world.
Now, what is future studies? Future studies is the study of possible, probable, and preferred futures and the worldviews and myths that underlie them. My work as a futurist is working with organizations and institutions to transform the future. We seek to use the future, how it's imagined, how it's thought about, how it's realized, to change the present. Most organizations start to think about the future when they're disrupted, when something difficult happens, or they miss an opportunity. Our work in Foresight is to use the future before the disruption, to start to predict, but more than predict, to start to look for emerging issues, to start to anticipate what could happen. So for example, many organizations, if they don't do that, they stay in business as usual. So business as usual works when the world is stable. When the world is undergoing technological change, demographic change, economic change, geopolitical change, then it behooves organizations to actually start to think through, well, can we survive in a business as usual future? Now, organizations that don't do that when change happens, they go to the use future. The use future are practices that we continue to do even though they don't make sense, they're dysfunctional, they're not useful. Enfim, é exatamente nesse ponto em que nós precisamos criar a disrupção no que diz respeito ao contexto educacional. Nós temos aí um pequeno desalinhamento, a gente faz uma pequena piada sempre, onde dizemos que nós temos escolas que surgiram no final do século XIX, com professores, a maioria, nascidos no século XX, e os estudantes do século XXI. Então isso é mais do que tempo de nós fazermos com que a educação tenha um significado, ela seja mais significativa para esse novo perfil de estudantes que nós temos. E eu acredito que não seja pecado pensarmos assim. A Celestine Freinet já dizia, algumas dezenas de anos atrás, que a educação não é uma fórmula da escola, né? Sim, ela é uma obra de vida. Então ela é um organismo vivo e ela precisa evoluir na linha do tempo de forma a compreender melhor os contextos e trazer informações mais significativas e relevantes que hoje, né, compõem o nosso ativo maior da sociedade, que são as nossas crianças e os nossos jovens. Desde 2015 eu acompanho o trabalho, os estudos do World Economic Forum. Eles têm um relatório anual chamado Future of Jobs and Report, e que mostra, na linha do tempo, como foram evoluindo as necessidades, as demandas por habilidades e competências das pessoas no mercado de trabalho. E previsto aí para 2030, que na verdade com a pandemia esse 2030 despencou para 2020, nós temos aí pelo menos 8 das 10 principais competências exigidas para o cidadão do futuro, para o mercado das profissões do futuro. 80% delas são competências socioemocionais. São os famosos soft skills, que impactam e que se traduzem através dos padrões comportamentais das pessoas. Hoje nós também temos estudos assim muito recentes de grandes instituições de reconhecimento aí mundial que dizem que 80%, 85% do sucesso profissional advém dos soft skills. Assim como também temos estudos que mostram que 90% das demissões são exatamente pela ausência de soft skills importantes. Então, diante disso, a gente vê movimentações, né, no cenário global da educação, onde temos países que já aboliram a grade disciplinar convencional da forma que a gente já conhece. Né? Temos teóricos falando sobre novas metodologias, novas abordagens baseadas em design thinking. No Brasil, nós já temos uma base nacional comum curricular que versa exatamente sobre a determinação
das escolas e educadores colocarem as habilidades e as competências dos estudantes no centro do processo de desenvolvimento, num nível de importância tão grande quanto o desenvolvimento cognitivo. Porém, como a base é muito recente ainda, e nós temos um problema, digamos, crônico com relação à formação continuada de professores, historicamente, no nosso país, os nossos educadores ainda não têm proficiência suficiente para lidar com intencionalidade acerca do desenvolvimento de competências e habilidades de vida, né, e competências socioemocionais. Estou pensando nisso que, mais do que uma plataforma tecnológica, que por si só já seria inovadora, nós criamos e desenvolvemos uma nova abordagem, através do qual os professores são tutorados dentro de uma jornada perene, contínua, de formação do mindset orientado ao design de educação. Nós contextualizamos, conseguimos, dentro dessa abordagem, ajudar o professor a identificar quem que é aquele estudante, ou quem são aqueles estudantes que fazem parte daquela turma com a qual ele trabalha, o que é prioridade em termos de desenvolvimento das habilidades e competências daqueles estudantes, para que o professor possa, exercitando a sua mentalidade de design de educação, ele consiga personalizar a abordagem, não sem considerar se ele está dando português, matemática, educação física, até porque o tema socioemocional ele deve ser um tema transversal na educação, transdisciplinar, interdisciplinar, né? Não pode ser considerado uma disciplina, por assim dizer. Com base nessas informações, além de personalizar, a gente ajuda o professor a criar formas de entregar isso de uma forma atualizada, tanto para professores quanto para os familiares, porque o tema socioemocional não é algo que possa ser trabalhado somente na escola ou somente em casa, né? É um tema que deve ser tratado conjuntamente. E, dentro dessa jornada, tudo que a gente faz é sempre reunir, coletar dados, arquivar dados, para que a gente consiga monitorar esses dados e, na linha do tempo, compreender os porquês de tudo que está acontecendo. Tanto que está dando errado, para que a gente possa mudar a rota, né? Avaliar os conteúdos de intervenção que estão sendo ministrados, se estão dando resultado ou não, né? E, eventualmente, até porque se a gente não compreender o que a gente está fazendo e que está dando certo, isso tira a camada da intencionalidade. Nós precisamos ter a consciência de que estamos fazendo algo que está dando certo também. Para apoiar na implementação dessa abordagem, nós desenvolvemos um ferramental, um instrumental tecnológico, que, como eu já citei, tutoreia o professor durante a jornada pedagógica dele, no registro de avaliações comportamentais e outros dados que, uma vez dentro da nossa plataforma, possam se transformar em indicadores, né? E nós estamos falando em mais de 20 indicadores na camada das dimensões, né, que se dividem ali entre competências socioemocionais, desenvolvimento das múltiplas inteligências, as aptidões de aprendizagens e os estilos de aprendizagem dos estudantes. E isso também embarca, além das mais de 20 dimensões, quase que uma centena de habilidades dos estudantes que são monitoradas, de forma a entregar para o professor, para os pais, para o próprio estudante, a partir de uma determinada faixa etária, planos de ação personalizados, né? Através da nossa IA generativa, podemos gerar os conteúdos de intervenção mais adequados para cada estudante, né? Gerar planos de ação para os professores completamente fundamentados com base nas inúmeras pedagogias que norteiam a nossa inteligência, com base na ciência do comportamento humano. É possível gerar que a nossa inteligência gere dicas de abordagens para o professor e facilite o professor na hora de idealizar um plano de ação para
uma determinada turma ou para um determinado aluno. Com isso, nós queremos ajudar a polir a mentalidade do professor para que ele consiga enxergar e, através, muitas vezes, daquelas atividades que ele já realiza no dia a dia, por trás disso tem muito design thinking envolvido. E que isso, de forma intencional, pode se tornar, no futuro, mais do que uma atividade cotidiana de um estudante, de um pequeno estudante, mas sim numa forma de se incentivar, eventualmente, o empreendedorismo. Né? Olha só um exemplo legal que eu vou colocar aí para vocês na tela, a respeito de como uma atividade corriqueira escolar pode ser observada enquanto design instrucional, design e educação, e como que isso pode se transformar num negócio. É isso, gente. Fica aqui o convite para que a gente possa estreitar relacionamento nesse pós-evento. Me coloco à disposição para visitar as cidades de vocês, né? E estou muito feliz, novamente, quero reiterar aqui a minha gratidão ao Geolivre pela oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.